Saudações, turma. Bem, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar de permutação. Já falamos de arranjo. Quem ainda não viu arranjo, é só ver os outros vídeos aí. Então, hoje vamos falar de permutação. Vamos ver qual é a forma de permutação. Os problemas ainda não vamos ver agora, só depois de vermos combinação. Então, depois dessa aula, vamos ver a forma de combinação. Depois da combinação, então vamos ver os problemas usando permutação, combinação e arranjos. Então, a forma de permutação é a seguinte. Temos aqui permutação de n, nós vamos dizer que isso vai ser igual a n fatorial. Assim. Tão simples que nem isso. Então, permutação é só isso. Então, permutação de n é igual a n fatorial. Então, que significa o quê? Que n fatorial, nós todos sabemos como resolver. Então, se nós tivermos, vou colocar aqui 3 exemplos, de modo que saibamos como se resolve permutação. Então, se nós tivermos permutação de 5, isso vai ser igual. Então, considerando a fórmula, estamos a dizer que permutação de n é igual a n fatorial. Então, permutação de 5 vai ser igual a 5 fatorial. Assim. Simples que nem isso. Então, daqui é só saber o que é igual a 5 fatorial. 5 fatorial, nós já aprendemos isso. Isso é de ser igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esta aqui é a fórmula de fatorial. Então, nós já definimos também o que é fatorial, que ainda não sabe como é que se resolve fatorial. Então, na nossa aula 1 de fatorial fala disso. Como é que se resolve fatorial, essas coisas todas. Então, daqui, o que é igual a 5 fatorial? Então, 5 fatorial é igual. É só multiplicarmos 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, isso é igual a 120. Então, já resolvemos o fatorial. Prontos, vamos ao segundo exemplo. Então, vou escolher um exemplo um pouco mais complexo para vermos como é que se resolve. Vou escolher uma equação. Então, no exemplo 2, terei aqui permutação de 2n mais 1, isso igual a 120. Assim. Então, como é que nós vamos resolver esta equação? Bem, devemos saber primeiro como se resolve permutação. Permutação resolve-se dessa forma. Permutação de n é igual a n fatorial. Então, permutação de 2n mais 1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2n mais 1 fatorial. Assim. Porque nós dissemos o quê? Que permutação de um número é igual a fatorial desse mesmo número. Então, permutação de 2n mais 1 é igual a 2n mais 1 fatorial. Então, isso igualamos já 120. Assim. Mas como é que eu vou resolver este fatorial aqui? Não tenho nada aqui para simplificar. Então, aqui o conhecimento que devemos ter é o seguinte. Se eu tenho 2n mais 1 fatorial, eu tenho que ver esse 120. Qual é o fatorial de um número em que o seu resultado é 120? Se nós vermos no exemplo 1, nós temos que 5 fatorial é igual a 120. Então, quer dizer que se eu escrever 5 fatorial, estará a dizer que é 120. Então, vamos substituir aqui no lugar de 120, vamos colocar o 5 fatorial, que quer dizer que é a mesma coisa. Então, isso vai ser equivalente, né, dando continuidade, 2n mais 1 fatorial, isso igual a 5 fatorial. Assim. Já está. Então, estamos a dizer o quê? Esse 120 é esse 5 fatorial que está aqui. Porque 5 fatorial é igual a 120. Por que eu escrevi assim? Escrevi assim de modo que eu possa simplificar o fatorial com o fatorial. Então, depois de eu simplificar o fatorial com o fatorial, ficamos com 2n mais 1, isso igual a 5.
porque o fatorial já desapareceu, já não temos aí o fatorial. Então, espero que estejam entendendo. Então, daqui só resolvemos esta equação. Como é que se resolve a equação? Então, essa equação vai ser equivalente a 2n igual a 5. O 1 é positivo, quando passa para o segundo membro fica negativo, menos 1. Então, n vai ser igual a 5 menos 1 dá 4. O 2, como está multiplicado por n, quando passa para o segundo membro, passa a dividir. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, esta é a solução de exercício 2. Simples que nem isso. Ok, vamos para o exemplo 3, que vai ser o nosso último exemplo. Depois o restante dos exercícios tem aí no vosso ou na vossa ficha. Então vamos continuar a resolução. Ok, no exemplo 3, eu vou colocar aqui permutação de n é igual a 720 vezes arranjo de n elementos tomado 2 a 2. Assim. Então, vamos resolver este exercício para vermos como é que fica. Então, resolvendo, ficamos com equivalente. Então, devemos saber, permutação de n é igual ao quê? Permutação de n é n fatorial. Este aqui. Permutação de n é igual a n fatorial. É igual a 720 vezes a fórmula de arranjo. Nós já vimos na aula passada. Então, quem ainda não sabe a fórmula de arranjo, que veja a nossa aula 5. Fala de arranjo. Então, a fórmula de arranjo vai ser igual a n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Assim. Então, esses vídeos têm uma sequência. Né? Então, vocês devem seguir essa sequência de modo que todos estejam abalizados. Ok, então, tendo esta fórmula, nós vamos usar produtos de meio igual a produtos extremos para facilitar os nossos cálculos. Então, isso vai ser equivalente. O n fatorial vai multiplicar pelo denominador, produtos de meio e produtos extremos. Estamos juntos, né? Então, vai ser n fatorial vezes n menos 2 fatorial. Já temos esta multiplicação aqui. Quem não quiser fazer isso pode calcular MMC, né? Dos denominadores, de modo que tenhamos os mesmos denominadores. Vai ser a mesma coisa que nós estamos a fazer com essa multiplicação, né? Então, numerador, multiplicamos pelo denominador aqui embaixo. Isso vai ser igual a denominador de n fatorial é 1. Então, esse 1 multiplicamos por esse numerador que nós temos aqui. Então, multiplicando vai dar 720 vezes n fatorial. Assim. Dessa forma. Então, se eu tenho n fatorial que está a multiplicar aqui, e tenho esse n fatorial que está a multiplicar aqui, então esses eu posso simplificar. N fatorial com o n fatorial. Por que eu posso simplificar? Porque o n fatorial pode passar a dividir. O n fatorial pode passar a dividir. Então, podemos simplificar. Então, simplificando, ficamos com... Vou escrever daqui. Ficamos com n menos 2 fatorial igual a 720. Assim. Este é o resultado que nós temos depois da simplificação desse número. Então, o que eu tenho que fazer agora é resolver como resolvi o número 2. Procurar saber qual é o fatorial de um número que dá 720. Esse é o que eu tenho que fazer agora. Então, o fatorial de um número que dá 720 é 6. Se você resolver em 6 fatorial, vão encontrar 720. Então, eu vou colocar aqui n menos 2 fatorial
é igual a 6 fatorial. Então, esse 6 fatorial que eu coloco aqui, está-me a dizer o seguinte, que 6 fatorial é igual a 720. Daqui, simplifico o fatorial com um fatorial. Fatorial aqui, sai com um fatorial. Ficamos com n menos 2 igual a 6. Então, n vai ser igual a 6. O menos 2, quando passa para o segundo membro, adicionamos mais 2. Então, n vai ser igual a 8. Então, é assim como se resolve o exercício. Ok, muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de partilhar o vídeo e sempre dar um like aí, de modo que eu consiga fazer mais vídeos. Subscrevam-se no canal. Até mais aula.